Bom dia, boa tarde, boa noite para o professor Emerson que está nos assistindo e nós iremos tratar sobre contratos internacionais. Bem, inicialmente é necessário a gente diferenciar as obrigações extracontratuais das contratuais. As obrigações extracontratuais são aquelas que decorrem de fatos ou atos, os quais a lei atribui uma eficácia vinculante independentemente da vontade dos envolvidos. Já as obrigações contratuais são aquelas em que é necessário a manifestação de vontade das partes, como, por exemplo, acontece em um negócio jurídico ou em um contrato. Exposto essa diferenciação, os contratos internacionais são todas as manifestações de vontade interligadas a mais de um ordenamento jurídico extraterritorial, seja em razão do domicílio, da nacionalidade, do lugar da constituição, do lugar da execução, da sede principal dos negócios ou de qualquer outra conexão indicativa do direito aplicável. Essa conexão que faz o contrato ser um contrato internacional, ela se dá em razão da condição das partes, porque elas podem ter domicílio diverso, podem ter nacionalidades diversas, ou em razão do local de sua celebração e a sua posterior execução. O artigo 9º da LINDB, ela dispõe regras que serão aplicadas tanto para as obrigações extracontratuais quanto para as obrigações contratuais. Vejamos. O artigo 9º fala o seguinte: para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem. Essa primeira parte, que está no caput do artigo 9º da LINDB, ela se relaciona às obrigações extracontratuais, onde será aplicada a lei do país em que foi constituída a obrigação extracontratual. Então, se estamos falando de um argentino e um colombiano que vêm para o Brasil, se encontram aqui por qualquer motivo que seja, e constituem uma obrigação extracontratual, a legislação a ser utilizada será a legislação brasileira, porque foi o local onde foi constituída essa obrigação. Ok? Entendido isso, vamos para a segunda parte, que é o parágrafo 2º do artigo 9º, que estabelecerá a regra a ser utilizada nas obrigações contratuais. A obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no local em que residir o proponente. Como assim? Bem, digamos que existe um brasileiro e um italiano em que firmaram um contrato no Brasil. Um brasileiro propôs um contrato para um italiano no Brasil. Qual vai ser a legislação pertinente? A legislação pertinente vai ser a do brasileiro, porque ele foi o proponente e ele tem a residência aqui no Brasil. Ele reside aqui no Brasil. Então, apesar de existir nacionalidade diversa, no caso do italiano, a legislação a ser utilizada será a do brasileiro. Logo, se fosse o contrário, uma proposição do italiano com o brasileiro, a legislação a ser utilizada seria a legislação italiana se ali ficasse comprovado que existe residência italiana. Apesar dessa não ser uma regra totalmente pacificada no âmbito da doutrina, o direito brasileiro se utiliza dela, ainda que o negócio jurídico ele tenha alguma praça diversa. Quanto às obrigações constituídas no exterior, mas com cumprimento aqui no Brasil, para realmente essa obrigação ela ser exigível no Brasil, esse cumprimento ele tem que estar expresso no documento. E outra exigência, que é do artigo 9º da LINDB, é que seja adotado as mesmas formalidades do Brasil. Só que essa formalidade ela tem uma dualidade, porque em um momento é exigido e em outro não. Mas vamos entender melhor o que é isso. Por exemplo, se aqui no Brasil um tipo de obrigação ou de negócio jurídico for constituído por meio de escritura, para que a obrigação constituída no exterior tenha validade aqui no Brasil e possa ser exigível e cumprir aqui no Brasil, tem que ser feito por meio de escritura. Porém, essa escritura ela pode seguir o modo, de ser feito do exterior. Não é exigido que seja feito como no Brasil. Já as obrigações decorrentes de ilícitos, para se analisar se aquilo é ou não ilícito, se aquela obrigação deve ou não ser cumprida, vai se observar onde a obrigação foi constituída. Porque quase todas as legislações, inclusive a brasileira, se rege pelaquele que a lei que rege o crime é o local onde o ato foi praticado e não onde vai se dar os seus resultados. Bom, me chamo Josias e vou iniciar falando sobre o ponto tratados internacionais. O Código Bustamante, ele estabelece que as obrigações decorrentes de atos em que haja culpa não punida por lei serão regidas pelo direito do local onde ocorreu a culpa em que lhes deu origem. No âmbito do Tratado de Mercosul, o Protocolo de São Luís sobre matéria de responsabilidade civil de acidentes de trânsito entre os estados que fazem parte do Mercosul diz que toda a responsabilidade civil por tais acidentes
será regida pelo direito interno do Estado parte, cujo território ocorreu o acidente. Entretanto, se o acidente participarem ou forem atingidas exclusivamente pessoas domiciliadas em outro Estado parte, o caso será regido pelo direito interno deste Estado. Por exemplo, se um brasileiro ele atingir outro brasileiro no Uruguai, a legislação brasileira será aplicada e não a uruguaia. Independente do direito aplicável, devem ser observadas as regras de circulação, de segurança vigentes no local do momento do acidente, pois essas regras vão influenciar a apuração de responsabilidade. Existe também a flexibilização pela lex damini, que é basicamente o seguinte: a lei do local onde o ilícito foi cometido nem sempre será a mesma do lugar onde o dano ocorre. É comum que o ato seja praticado em um país, mas seus efeitos sejam sentidos em outro. Nesses casos, é possível substituir a lei do local do ato pela lei do local do dano, desde que esta seja mais próxima das partes ou do ato ilícito. Olá, continuando o que meus amigos falaram, o direito admite de forma pacífica a autonomia da vontade como critério de conexão entre as relações obrigacionais internacionais. Isso significa que as partes têm liberdade para definir qual ordenamento jurídico será aplicável àquela relação jurídica. No âmbito contratual, a vontade das partes é soberana, não estando estas obrigadas a se submeter à legislação originalmente competente. Ademais, convém ressaltar que os contratos de compra e venda de mercadorias internacionais estão sujeitos às regras postas pela Convenção das Nações Unidas em contratos de compra e venda internacionais de mercadorias. Essa convenção regula aspectos relacionados à formação do contrato, tá? Não vai ali na própria validade dele. E esse foi o nosso trabalho. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho com a gente e até a próxima.